Olá, como vão a todos? Tudo bem? Que assim seja. Olha, irmãos, o irmão estava me falando acerca do castigo do Altíssimo. Olhem só, o Altíssimo, a galera está acostumada, a galera saiu do cristianismo, mas o cristianismo não saiu da galera ainda. As pessoas saíram do cristianismo, porém ainda continua com o cristianismo aqui dentro. Porque lá no cristianismo, a galera tinha a mania de dizer que se não saísse para evangelizar, se não fosse pregar nos hospitais, se não entregasse a profecia, a revelação, a visão dentro da igreja, que Deus ia botar no leito, que Deus ia botar a mão porque estava em adultério, porque Deus ia pesar a mão porque caiu em contradição, porque Deus vai botar no leito o seu filho, vai botar no leito sua esposa, seu esposo. Sendo que esse Deus do sistema, ele é um Deus vingativo. É um Deus que você errou, ele puxa a sua orelha. Ele errou, ele dá um cascudo. Mas o Yahweh não é assim, não. Yahweh não é assim. A galera tem que parar com esse negócio de que porque eu errei, Yahweh vai me castigar. E aquilo que acontecer de ruim é Yahweh me castigando. O irmão mesmo passou por uma situação que ele estava desempregado. Estava fazendo uns bicozinhos aqui, outro ali. A esposa dele trabalhando. E às vezes ele ganhava em um bicozinho de 10 minutos que a esposa ganhava em um dia. Mas a esposa estava trabalhando. E ele estava fazendo bico, fazia um bico hoje, fazia outro daqui a 2 dias, passava uma semana sem fazer bico nenhum. E as coisas ficando difíceis porque só a esposa dele que estava sustentando a situação. Só que aí as coisas viraram. Ele começou a buscar o Altíssimo. Tá entendendo? Mesmo com Caim levantando, ele começou a buscar o Altíssimo e as coisas viraram. O Criador abriu uma porta de emprego para ele e ele começou a trabalhar. Só que, de vez em quando, a esposa dele colocava ele em um jugo desigual, em um jugo pesado. E aí ele ficava zangado e aí caía em contradição. E aí ele saiu para trabalhar, passou a semana toda trabalhando. Quando ele voltou do trabalho, a esposa dele pediu algo a ele que ele não pôde resolver. Aí ela questionou e tal, e ele ficou bem. Só que aí quando ele foi trabalhar de novo, o filho dele, bagunçando, se acidentou. E aí ela levou ele para o hospital. E lá ele ficou internado porque a situação dele se agravou. Então, quando ele chegou no final de semana do trabalho, ela aí pediu para ele ficar com ele, com a criança, o final de semana, porque ela ia resolver algumas coisas. Só que aí, assim, antes de acontecer essa situação, quando a esposa dele falou isso, ele aí já ficou chateado, aí caiu em contradição. Aí, quando ele caiu em contradição, aí resolveu com a esposa aí disse que era para ele ir. Ele foi substituir ela no hospital, ficou lá no final de semana. Só que ele tinha que trabalhar na segunda-feira e ele tinha que preparar todos os materiais de trabalho. Ele não conseguiu. E aí o que ocorre? Ele vai cair em contradição outra vez. E aí quando chegou, ele aí falou que o Criador ficou triste, abatido, porque ele tinha caído em pecado e tal. O Criador permitiu o menino sair antes do tempo. O menino era para passar mais uns dias, o menino saiu. Quando o menino saiu, ele saiu regozijado, mas ainda pensando naquilo da esposa, caiu em falha. Quando a esposa chegou e viu ele, mas o menino, bem em casa, e ele se preparando material de trabalho, ela começou a discutir com ele sobre coisas cotidianas, coisas do dia a dia. E aí ele não vigiou, falou algo, só que a mulher dele era daquelas mulheres que qualquer besteira se inflama, e aí começou a falar um bocado de coisa com ele, foram dormir zangado. Ele saiu para trabalhar, ela zangada sem falar com ele, quer dizer, ele aí disse, realmente, Yahweh está me castigando pelo pecado que eu cometi. Para com isso. Tem várias passagens nas escrituras falando sobre a consequência que o homem tem por causa do pecado. Tem Bani de Bar fala que quando o homem ele peca contra o Altíssimo,
Ele é destruído pelo próprio pecado. Não é o Altíssimo que vai destruir, é o pecado do homem que destrói o homem. Não é o Altíssimo que vem de lá, vou permitir sua mulher brigar com você, vou permitir seu filho ficar doente. O filho dele ficou doente porque o filho dele é desobediente. A mulher dele procurou brigar com ele porque a mulher dele é problemática, contendeira, é rixosa. Mas o Criador não tem nada a ver com isso. Tá entendendo? O próprio homem, ele cava o pecado, o próprio homem se queixa do seu próprio pecado. Tá entendendo? Quando o homem cai numa situação queixosa, é o próprio pecado dele que joga ele, não é o Altíssimo, não. As Escrituras falam, e Yeshayahu falou no capítulo 59, que o Altíssimo está todo o tempo de mãos estendidas para salvar os seres humanos e atento às suas petições e às suas súplicas. Porém, quando o homem cai em iniquidade, a iniquidade do homem faz uma barreira entre ele e o Altíssimo, impedindo do Altíssimo derramar suas bênçãos e trazer a salvação para os seres humanos. Está entendendo? Então, o pecado, ele só faz uma barreira para que o Altíssimo venha até o homem. Mas o pecado não faz com que o Altíssimo mate o homem, bote no hospital, e permita bater o carro, permita virar o carro. Não. Isso aí é consequência da imprudência humana. E Yahweh mandou o Malal falar para Moisés assim, ó. Yahushalai será habitada como uma aldeia sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. Porque eu, Yahweh, eu mesmo serei um muro de fogo ao redor dela, e serei no meio dela as suas riquezas expressivas e milionárias. Então, o que ocorre? O Altíssimo, ele protege o homem com uma barreira de fogo, com uma muralha de fogo. Quando o homem peca contra o Altíssimo, o homem transforma a muralha de fogo do Altíssimo em uma barreira de iniquidade que impede do Altíssimo chegar até o homem. Então, quando o homem vai se endireitando, aquela barreira vai se deteriorando, se degredindo, até o homem ter acesso ao Altíssimo e vice-versa. Mas o Altíssimo não está aqui castigando os outros, fazendo mal aos outros. Está entendendo? Então, o Altíssimo, ele tira a proteção. Quando o homem pega contra o Altíssimo, o homem cria uma barreira que impede a proteção do Altíssimo. E aí o inimigo aproveita essa falta de proteção e age. E aí coloca a doença, causa acidente, causa vários tipos de situações. E aí o ser humano joga para Yahweh, é castigo de Yahweh. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Não foi, então se for assim, foi Yahweh que mandou aquele Malal matar mais de 180 mil homens, como Davi mandou numerar o povo. Se for assim, foi Yahweh que matou Uzá quando ele segurou a arca da idolatria. Se foi assim, foi Yahweh que botou hemorroida nas partes secretas dos homens por causa bendita da arca. Então, Yahweh não fica fazendo essas coisas, não. E já tem pessoas aí pregando já tem servos de Yahweh aí pregando, que Yahweh é bondade, mas também é justiça, ele também castiga, ele também pesa a mão, ele também faz e acontece. Eu, particularmente, como eu sou uma partícula do Altíssimo, sou uma partícula humana, tenho a minha individualidade, a minha salvação individual, a minha salvação é pessoal, a minha responsabilidade é pessoal, que está escrito está nas próprias Escrituras. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o homem peca, ele cria uma barreira entre ele e o Altíssimo. E essa barreira vai fazer com que o inimigo se aposse do ser humano e faça o que bem quiser, porque o ser humano está fora da proteção do Altíssimo. Mas que o Altíssimo vai sair matando, virando carro, mandando enxurrada de chuva, derrubando casa, soterrando, e queda de prédio, essas coisas, eu não acredito. Que assim seja. Então, irmão, cada um de nós temos que fazer um concerto com o Altíssimo, procurar buscar Ele cada dia que passa. E quando cairmos, não ficarmos prostrados, porque Yahweh não deixa o homem que tem a índole boa ficar prostrado muito tempo. Ele levanta. E quando o homem peca, Yahushua ao seu filho é como um advogado. Ele age como um advogado, intercedendo pela nossa causa para que nós venhamos alcançar o sucesso e o perdão do Altíssimo. Que assim seja. Forte abraço.